A paz esteja com você e sua família. Estamos no segundo vídeo. E o tema é muito importante deste vídeo. É sobre o interdito, o pecado de Acã. Está lá em livro de Josué, capítulo 7. Nós estávamos falando e ensinando a você, no primeiro vídeo, do capítulo 7, que houve um interdito, uma infidelidade da parte de Israel, quando eles estavam começando a conquistar a terra prometida. Venceram os soldados valentes de Jericó, destruíram aquela cidade. Agora foram para vencer uma cidade menor, que era Rai, próximo de Betel, e eles perderam a batalha. Não conseguiram vencer. Morreu os 36 deles, ficaram consternados e não sabiam por quê, mas existia lá no meio deles alguém que era mentiroso, falso, um tal de Acã. Esse, da tribo de Judá, tinha escondido cerca de meio quilo de ouro e 2 quilos de prata, uma capa babilônica de alto valor. Era para ser queimada aquela capa. E aquele ouro e aquela prata tinha que ser entregue ao tesouro do tabernáculo, da tenda do encontro. Pertencia a Deus, conforme a lei que Moisés ditou a Josué. E Deus ditou a todo o povo. Será consagrado a Deus tudo que é precioso, o metal. Mas ele cobiçou amor ao dinheiro. Era ladrão, desonesto, falso, Acã. Escondeu na tenda dele e ninguém sabia, e por causa disso teve esse prejuízo. Morreu 36 dos soldados de Israel. E eles não deram conta. Precisavam da ajuda de Deus. Precisavam da ajuda de Deus, porque essas nações eram muito mais fortes e poderosas do que ele. Agora, diante de Rai, eram tão fracos. Por que não venceram? Vocês estão percebendo que existe uma diferença? Nós, também cristãos, precisamos da ajuda de Deus, da força do Espírito Santo, para poder vencer este interdito. Este interdito é a injustiça, a iniquidade, a mentira, a ilusão. São as abominações que as nações pagãs, tanto na época como hoje muito mais, estão praticando e atraindo sobre elas a cólera, a ira do Deus Todo-Poderoso. Deus destruiu com o dilúvio a humanidade da época. E no futuro vai destruir com fogo. Tem tanta gente que prega este erro em nome da Bíblia, de Deus, porque aprendeu errado assim, com pessoas falsas que pregam nas mídias e nas igrejas, que Deus não castiga, que Deus é um Deus de amor, Ele não pune, e que tudo o que está acontecendo e o que acontecia no passado não tem nada a ver com o furor, a cólera e a ira de Deus. É uma grande mentira pregada em nome da Bíblia, em nome de Deus. Eu já vi, já ouvi gente falando e pregando, ensinando este erro. Quantos estão ainda acreditando nesta mentira? E quantas mentiras são pregadas em nome de Deus? Estamos aqui para corrigir, para levar vocês e a humanidade inteira a uma verdadeira conversão. Porque existe uma falsa conversão, existe uma conversão superficial. Está condenando tanta gente ao inferno. O pecado de Acã está no coração hoje de tantos crentes e católicos. O pecado de Acã, o pecado da mentira, da desonestidade, o amor ao dinheiro, o ser fingido, falso, mentiroso. Está no coração de tantos crentes e de tantos católicos, porque no meio pagão, no mundo pagão, é
é comum as pessoas serem desonestas e mentirosas, que não andam com Deus, não conhecem a Deus, não nasceram de novo, não foram batizados no Espírito, não amam a Deus e a Jesus Cristo, na prática, na verdade, não só de ouvir e de pregar e ensinar, porque o que tem de gente pregando e ensinando, usando a Bíblia, e enganando o povo, mas não pratica os mandamentos de Deus. Estão colocando tanta gente no colo do anticristo, que está por vir. Há tantos anticristos, religiões anticristãs e pessoa anticristã no meio de nós. Mas está aí para chegar o último imperador, o último anticristo, descrito na Bíblia, Apocalipse capítulo 13. A fera que veio do mar e a fera que veio da terra. Falso profeta. Irmãos e irmãs, aconteceu o quê? Josué estava então prosternado. E Deus disse, levanta-te. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Por isso não poderá vencer os inimigos. Não estarei convosco enquanto vocês não tirar daí do meio de vocês o interdito. A coisa proibida, a coisa roubada. Aquilo que é abominável, desagradável a Deus. E Josué não sabia, os anciões também não sabiam, os chefes do povo também não sabiam. Mas Deus estava revelando, vocês têm o Urim e o Tumim, vão chamar por tribo, por clã, e por casa, e por família, e pessoa por pessoa, até chegar naquele que cometeu este crime. Vocês vão fazer assim, santificar o povo. Então Josué fez, santificou o povo e chamou tribo por tribo, clã por clã, casa por casa, homem por homem, e chegaram em Acã, através do sacerdote, filho de Arão, estola sacerdotal, as duas pedras, o Urim e o Tumim, aonde eles consultavam a Deus, o sim e o não. E chegaram ali, neste homem. Então Josué disse, dá glória a Deus, Acã, e confessa o que você fez. Então ele confessou, eu realmente pequei contra Deus. Eu vi lá em Jericó uma capa babilônica muito linda e luxuosa, eu escondi. E 50 ciclos de ouro e 200 ciclos de prata, meio quilo de ouro e cerca de 2 quilos de prata. Escondi na minha tenda, estão lá. Josué mandou seus servos até lá e eles viram, estava tudo lá. Então, Deus tinha dito a Josué, você vai fazer o seguinte, a pessoa que cometeu esse crime, ela será apedrejada e queimada, ela com tudo que ela possui. Não tenha dó e nem piedade, é preciso eliminar essa maldição que esse homem trouxe no meio do acampamento. Meus irmãos e minhas irmãs, isso não era brincadeira. Mas o que nós estamos vendo nos dias de hoje é circo. Estão fazendo da igreja uma sociedade, teatro, um circo, uma bagunça. Tudo quanto é lugar. Profanando a palavra de Deus, o nome de Deus, ensinando tantas mentiras, profetizando tanta coisa da própria cabeça, imaginação da cabeça, em nome de Deus, para ganhar dinheiro. É muito grave o que está acontecendo nos dias de hoje. Veja que um só cometeu o mal e toda a comunidade foi contaminada por causa de um. O que Deus estava ensinando a eles e o que Ele está ensinando a nós, a você. Ser cristão, o reino de Deus não é uma brincadeira, mas estão fazendo do reino de Deus, do verdadeiro cristianismo, uma bagunça, um circo. Estão zombando
de tudo quanto é forma do reino de Deus e seu Filho, e seus anjos, da sua igreja. Sim, por isso o furor e a ira de Deus é grande. Nós temos o livro do Apocalipse, todos os profetas anunciaram o fim, todos. E temos o livro do Apocalipse e algumas partes do Evangelho que os apóstolos e Jesus falaram sobre o castigo, a punição que está por vir sobre toda a humanidade. Os homens serão destruídos, serão mortos como moscas. Apenas poucos sobreviverão e desse pouco ainda serão peneirados. Sim, purificados. É o que os profetas falam. Porque o mal, a zombaria, as injustiças e as abominações que se cometem em todo lugar, no mundo inteiro, é muito grande. O ministério da iniquidade, como Jesus profetizou, lá em Mateus capítulo 24, ele profetizou: o ministério da iniquidade vai aumentar tanto que a caridade em muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando este evangelho for pregado na humanidade inteira, então chegará ao fim. E por causa dessa alta tecnologia e das mídias, o evangelho está sendo pregado em todas as partes, nos confins do mundo, já há bastante tempo. Já chegou. Então, está perto demais o fim. Irmãos, o que aconteceu? Josué, com as autoridades, pegaram Acã, levaram no lugar onde deram o nome de Acor, Vale de Acor, Vale da Desgraça. Você nos confundiu, você trouxe maldição, desobedeceu a palavra de Deus, agora você será morto, você e tudo que você tem. Veja que foi levado até a família dele, tudo, a tenda, o gado, esses objetos também, o ouro, a prata, sua família, e lá eles apedrejaram e queimaram, levantaram um montão de pedras sobre Acã, para servir de lição. Deus abomina a mentira, Deus abomina a falsidade, o fingimento, Deus abomina a calúnia, a difamação, Deus abomina o amor ao dinheiro, a cobiça, a avareza, a ganância. Para você ser desonesto, você tem que mentir. É o que acontece. É comum no mundo. Agora, ver crentes e católicos mentindo, causando dano e prejuízo na vida dos outros, isso não é nada comum. É o interdito. Para nós hoje, esse interdito, essa coisa maldita, não se refere somente a objetos pagãos. Tem muitos objetos, muitas coisas pagãs, idolátricas, demoníacas, de falsas religiões, muitas coisas. Livros, objetos, tantas coisas que estão dentro da casa dos cristãos, os que ao menos têm como título de cristão, do crente, do católico, muitas coisas atraindo a maldição, atraindo a desgraça sobre aquela família, sobre aquela casa, aquela vida. São coisas que não deveriam ter, que atraem maldição. Eu vou citar exemplos aqui para que você entenda melhor, alguns. Mas é muita coisa amaldiçoada dentro dos corações e das casas dos cristãos. Cristãos, sim, meus irmãos e irmãs. Vamos para o terceiro vídeo e continuar esta pregação, ensinamento que é muito importante para você, a fim de erradicar, fazer desaparecer do seu lar e da sua vida esse interdito. Amém?